Vamos lá para esse segundo dia de fidelidade. Todos começam uma caminhada. Não é difícil começar não, viu? A gente enche o nosso quadro de bons propósitos, a gente faz uma lista, né? Sempre é assim, de muitas coisas. Então, iniciar um projeto é a coisa mais fácil do mundo. O que é difícil? Permanecer. Até hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra, ela vai estar bastante ali em nós, permanecer. Então, que bom que você chegou aqui, são 6:02 da manhã, que bom que você está vivendo esse processo de fidelidade. E nós vamos buscar pontualidade, fidelidade, até assim, vão avisando as pessoas, olha, tem pontualidade, né? Porque isso é virtude também, a pontualidade, né? O compromisso com o horário, né? Eu sei que tem muitas coisas, mas sempre tem aquele esforço do nosso coração, porque aqui nós vamos estudar a palavra, mas nós também vamos fazer um caminho com as virtudes, né? Entendendo, porque depois a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. O estudo pelo estudo, ele não nos torna santos. E o sentido de estudar a palavra de Deus é fazer um caminho de santidade. Então vamos dar início. Você que já está com a palavra de Deus nas mãos, porque ela tem que estar aí com você, pega a sua Bíblia, vamos lá. Bíblia nas mãos. Caderno especial, nosso caderno especial aí na mão, caneta, e nós vamos dar início ao nosso estudo da palavra. O canto gregoriano, que como eu falei para vocês, me ajuda muito, muito a rezar, muito mesmo. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acho que a minha conexão deu um problema aí, né? Lilian, como é que tá? A internet? Eu vi que deu uma pausa aqui. As batalhas, né, gente? Tá vendo? Estudo da palavra e oração. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O áudio tá bom para vocês? Dá um joinha aí se tá ok o áudio. Aí não pausou? Então ótimo. Vamos lá. Vamos pegar então hoje São João. Pega aí o Evangelho de São João, capítulo 15. Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Vamos proclamar então a palavra do Senhor. É importante também dizer que existem muitas traduções, graças a Deus, boas traduções, e a minha é a tradução da Bíblia de Jerusalém, né? Então, às vezes vocês vão ver aí, às vezes, uma leitura, né, algumas palavras diferentes, mas não tem problema. Você tem a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia da CNBB, a minha é a Bíblia de Jerusalém, mas vamos lá, Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Eu sou a verdadeira videira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como o ramo e seca.
tais ramos são recolhidos e lançados ao fogo, e se queimam. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto, e vos tornais meus discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos digo, para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Porque a videira, ela é utilizada tantas vezes na palavra de Deus? Primeiro, porque nós estamos falando de uma região agrícola. É uma região onde as pessoas elas vivem da agricultura. Deus vai sempre falar com o homem de um modo que o homem possa entender. Deus, ele vem ao nível do nosso entendimento para se comunicar conosco. Em Israel, no povo semita do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o vinho fazia parte daquela cultura de modo muito forte, não como embriaguez, que eu não estou falando de embriagar-se, mas eu estou dizendo que o vinho estava nas casas, nas festas, na agricultura, né? Ela também era sinal era para a subsistência daquele povo, né? Eles plantavam aquilo, eles viviam também desse tipo de colheita. E especialmente na festa da Páscoa, que em hebraico Pessá. O vinho fazia parte da mesa. Até na mesa judaica, na sexta-feira, né, do que se prepara para o Shabat, o vinho é elemento muito importante na mesa. Então, o vinho, a videira fazia parte da vida e do movimento do povo de Deus. E Deus, no Antigo Testamento, compara Israel à videira. Ou seja, Israel, que é, olha o que Oséias capítulo 10, versículo 1 vai dizer. Israel é uma videira frondosa, que produz fruto de realidades tanto do povo de Deus. Jesus está falando aqui, olha, eu estou dizendo para vocês, meu povo, povo da antiga aliança, permanecei em mim, porque eu estou no Pai. Jesus está falando de uma cultura, de um povo, de uma religiosidade afastada de Deus. Então, Jesus está falando, na verdade, para um povo que crê. Não é para os gentios. Não é para um povo que não crê, é para o povo que crê. Olha o Salmo 80, versículo 9. Tiraste uma videira do Egito, ou seja, o povo de Deus foi tirado do Egito. Expulsastes as nações, porque aquela região onde Israel está hoje era uma região tomada por outros povos, povos idólatras. Esse povo saiu de lá para que Israel fosse plantada naquela região. Então é para a gente ter um contexto bíblico. Porém, nós precisamos fazer com que a palavra ela gere vida em nós. Vamos falar aqui sobre, eu não sou, né, uma especialista em agricultura, em videira, então ontem eu precisei adentrar um pouco mais nesse conhecimento, porque é importante sempre a gente ir muito mais além do que a nossa inteligência ela é capaz de captar da palavra, e eu fui rezando e pedindo a Deus também uma luz para que a gente fosse mais profundo no estudo da palavra de hoje. Então vamos lá. Jesus está falando primeiro, todo ramo em mim que não produz fruto, ele corta. Jesus está dizendo o quê? Todo ramo em mim. Você, eu, que já seguimos o Senhor, que já conhecemos o Cristo, que já vivemos a experiência da fé e não produzimos frutos. Deus corta. Olha que forte essa palavra. Uma vida de mentira, de hipocrisia, sem conversão, sem mudança de vida, a letra pela letra,
ele o corta. Segundo momento da palavra, aquele que está em mim e produz fruto, ele o poda, para que produza mais frutos ainda. E a poda, o que a poda ela vai fazer? A poda, ela prepara a videira para um novo ciclo de crescimento. Às vezes nós não entendemos a poda. A palavra é João, né? O pessoal que está perguntando, João 15, de 1 a 11. A poda, ela nos prepara para um novo ciclo de crescimento e frutos. Sem a poda, a planta, ela começa a se encher, a videira, ela começa a se encher de folha, secar, e ela por si mesma vai sendo sufocada pelo seu orgulho. Porque você já viu pessoas muito de Deus que se perdem? Pessoas cheias de dons que vão se perdendo? Você já viveu essa experiência? Eu sou de Deus, eu falo com Deus, eu rezo, eu sou fiel e Deus não atende aos meus pedidos, eu falo com Deus, as coisas na minha vida não mudam. Gente, é preciso poda. E as podas é interessante porque a poda ela precisa acontecer quando a videira está adormecida, ou seja, no inverno. Olha que interessante. A poda acontece no inverno. E esse é o sentimento de quem vive as podas. É um sentimento de inverno. Até parece morte. Quem é podado por Deus, às vezes tem até esse sentimento de dor profunda. Deus não me vê. Ontem nós falávamos, Senhor, não te importas que pereçamos. É muitas vezes esse o sentimento de nós, que aqui eu estou falando para nós que já temos um caminho, que já estamos nessa caminhada com Deus. Então, família, a poda, ela é importante porque ela nos dá resultados mais abundantes, ela nos dá mais vida. Então, aquele que está em Cristo e não produz fruto é cortado. Por quê? Por que a vinha deve ser cortada? Vamos voltar para o primeiro ponto. Quando ela, por dentro, ela se torna seca. Ela não responde mais à poda. O agricultor já fez de tudo por esta vinha. Ele foi lá, ele podou, ele mexeu na terra, ele até tirou ela do lugar e replantou. E não adiantou nada, cabeça dura, difícil, não quer mudar, não quer viver uma vida coerente. Não quer viver uma vida de verdade em Deus, não quer uma conversão verdadeira. O agricultor, Cristo já fez de tudo, mas está seco por dentro. Olha que interessante, não é só seco por fora, é oco por dentro. É uma vida hipócrita. Que o Senhor nos livre de estarmos nele e não vivermos conforme a Sagrada Escritura, conforme aquilo que o Senhor nos chama a viver, que o Senhor nos livre de sermos podados. Porém, se você está vivendo neste momento a poda dolorosa, a poda dura, saiba que o Senhor está preparando você para um ciclo de crescimento. E aí a poda aqui, ela pode ser chamada também de deserto. A gente depois pode fazer uma série sobre os homens que viveram a experiência do deserto. O deserto, que é um lugar de preparação para um novo tempo. O deserto, que é um lugar difícil, é um lugar também de sofrimento, é um lugar às vezes de vazio e solidão, mas que nos prepara para um novo tempo. Mas como viver este tempo? Permanecendo no Senhor. Porque olha o que Jesus está dizendo, vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Aqui está o Shema Israel, escuta Israel, eu sou o teu Deus, o teu Senhor. Esta palavra que entra pelos nossos ouvidos e que nos faz proclamar, Ele é o Senhor da minha vida e a minha vida é reflexo deste senhorio. A minha vida é reflexo dessa experiência profunda, por isso eu permaneço no Senhor. Permanecei em mim como eu em vós, tem uma promessa de Cristo. Se você permanecer em mim, eu permaneço com você.
Você não vai estar sozinho. Eu estou contigo, permanece em mim. É por isso que o tempo todo Jesus está nos chamando, é por isso que nós, que já temos um conhecimento mais profundo de Deus, da fé, que já fizemos uma experiência de fé, somos chamados a evangelizar. Nós não podemos guardar para nós. Às vezes a gente vem para um momento de oração, para um momento como esse, a gente guarda para a gente precisa anunciar, a gente precisa compartilhar, a gente precisa dividir com as pessoas. Por quê? Porque é importante que as pessoas conheçam a Cristo, para que elas tenham Cristo na vida delas, caminhando com elas lado a lado, porque a dificuldade, a dureza da vida, as experiências amargas, elas fazem parte do caminho, da história, e elas vão nos amadurecendo também. Às vezes uma dor que aparece no nosso corpo, a gente não pode ficar tomando analgésico o tempo todo, porque vai mascarar a dor verdadeira, a enfermidade verdadeira. Jesus, ele quer curar as nossas dores na raiz mais profunda, mas é preciso que nós permaneçamos nele. É importante, e ele está acentuando mais uma vez, eu sou a videira, não é você, Cristiane, a videira. Você não é capaz de dar vida para ninguém, Cristiane. Eu sou a videira, você é ramo. O que é ramo sem a videira? É galho seco que cai no chão, e aí vem aquilo que nós podemos dizer de juízo final. Os ramos são recolhidos e lançados ao fogo e se queimam. Jesus está falando do quê? Do juízo final. E é muito importante nós termos uma atenção sobre isso. São nossas escolhas. Aqui não é uma ameaça do Senhor, não é uma barganha do Senhor. Isso faz parte das nossas escolhas de vida. Deixa eu dar um exemplo assim concreto de uma vida que nós precisamos realmente lutar para viver uma santidade nos detalhes. Esses dias, eu e meu esposo fomos à missa às 6h15 da manhã, não teve essa missa às 6h15 da manhã. Então a gente teve que sair de lá e a missa das 7. Na noite anterior a gente não tinha jantado, tinha tomado só um caldo, então a gente estava com fome, porque a gente ia à missa cedo e ia voltar para casa para tomar café para trabalhar. Como a gente tinha um espaço de tempo, falei, amor, vamos tomar um café na padaria? Aí nós fomos numa padaria, porque dava o tempo até do jejum eucarístico, porque a gente estava muito cedo de casa, que a gente chegava mais cedo na capela, na missa, onde ia ter a missa 6h15. E aí nós fomos tomar café. Tomamos café ali muito rápido, eu tomei um iogurte. E quando a moça foi passar os valores, meu esposo que estava perto assim do caixa, ele olhou que deu um valor muito baixo na hora de pagar e falou para a moça, tá faltando alguma coisa aí. Ela, não, tá tudo aqui. Ele, deixa eu ver. Quando ela mostrou, ela não tinha computado o iogurte. Eu falei, não, eu tomei um iogurte. Ela, qual? Peraí, só um minutinho que eu vou buscar. É claro que aumentou o valor, a nota, mas vocês estão entendendo? Que uma vida de quem permanece em Cristo, eu não tô falando do meu esposo, de uma virtude que eu fiquei assim, meu Deus, graças a Deus, é um homem virtuoso. É um homem que tem o evangelho na sua vida. Porque permanecer em Cristo, dar frutos, é dar frutos nos detalhes da nossa vida. E cristão não é aquele bobinho que todo mundo vem e passa a perna, não. Cristão é um homem, uma mulher firme nos seus propósitos, que tem um posicionamento firme da sua fé, que não está nem se importando em perder, porque a sua fé, ela é muito maior. Porque eu não quero ir para o juízo final e ser lançado ao fogo. Gente, eu não sei você, mas o meu sonho um dia é olhar na eternidade e falar, Senhor, e ele abrir os braços e falar, vinde bendita de meu Pai. Porque eu tive fome. E aí vamos falar da caridade. Uma caridade onde eu olho para aquele que precisa e vejo quem? Cristo. Porque assistencialismo, o reino dos céus não precisa. Sempre ao olhar para o próximo, nós vemos quem? A Cristo. Madre Teresa de Calcutá, quando viu aquele homem gritando, tenho sede, ela viu Cristo na cruz. Todo bem, toda verdade, nós olhamos para o outro e vemos o Cristo e fazemos por Cristo, pelo amor pleno, pela caridade plena, pela ação do Espírito que vai nos inspirando. E é mais lindo ainda, aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto.
Gente, olha 3 momentos aqui que eu acho bem interessante você anotar aí. O primeiro momento é: você está em mim, mas não produz fruto. Você é cortado. Você que está em mim e produz fruto, você é podado. Mas você que permanece em mim, você vai produzir muitos frutos. O que quer dizer isso? Jesus está dizendo permanecer, apesar das dificuldades, apesar das situações difíceis, apesar das contrariedades, permaneça em mim, porque você vai ver que a sua vida será uma vida de muitos frutos. A sua vida não será passada em vão nessa terra. A sua vida será uma vida de muitos frutos. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós. Aí a importância de dedicar tempo ao conhecimento da palavra de Deus. Às vezes nós católicos, e aqui eu falo assim, hoje graças a Deus a gente tem mudado bastante esta visão, a gente tem buscado cada vez mais nos aprofundarmos na palavra, no conhecimento de Deus, a nossa fé, graças a Deus tem aumentado em nós, mas nós precisamos de fato ter enraizados em nós, sabe, enraizadas em nós a palavra de Deus, porque a palavra ela vai iluminando os nossos passos, a nossa vida e nos ajudando a fazer escolhas assertivas. Essa dedicação e fidelidade à palavra de Deus, porque gente, se a gente deixar o mundo nos consome, nós não temos tempo para nada. Essa loucura da nossa vida, mas Jesus está dizendo, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós. Nós estamos aqui desde as 6 da manhã fazendo o estudo da palavra. Essa palavra ela precisa durante todo esse dia permanecer, ecoar dentro de nós, gerar fruto, ecoar na nossa vida. E aí é lindo porque tem uma promessa. Se vocês fizerem isso, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Às vezes nós ouvimos tantos testemunhos e relatos de pessoas que contam, né, para nós desses testemunhos maravilhosos de experiências tão profundas de Deus. E às vezes eu falo, por que eu não tenho? Porque será que o que eu estou pedindo para Deus está em comunhão com Ele? Tem unidade com o que Deus quer? Porque só uma alma íntima de Deus é capaz de viver uma experiência de que aquilo que eu peço é o que está no coração do Pai. Aquilo que eu necessito é o que está no coração de Deus. E aí a beleza do testemunho cristão. Quando vós produzis muitos frutos, o meu Pai é glorificado. Nós glorificamos a Deus na nossa vida, entendam isso, não são nas nossas palavras. Nós glorificamos a Deus na nossa vida, no movimento da nossa vida, no testemunho da nossa vida, na experiência profunda da nossa vida. E a nossa vida glorifica a Deus. Imagina uma vida que glorifica a Deus. Esse final de semana nós fizemos um encontro de casais com Cristo, eu e meu esposo. Era impressionante quando nós víamos algumas pessoas falávamos assim, é diferente. Porque uma pessoa de Deus, ela é diferente. Ela sai do comum, ela nem precisa dizer. A vida dela glorifica a Deus. E eu peço tanto isso a Deus, Senhor, que a minha vida te glorifique. Sabe, que meu testemunho te glorifique, porque tudo me é permitido, Senhor, mas nem tudo me convém. Então me tira daquilo que não convém, Senhor. Me dá o discernimento, me dá a graça de perceber onde não é o meu lugar. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu preciso dar testemunho da palavra, daquilo que eu vi e ouvi. E gente, olha que lindo, permanecei em meu amor. E aí Coríntios 13... O amor é paciente, é benigno. Paulo não está nem falando do nosso amor, ele está falando do amor de Deus. Esse amor pleno, supremo. Permanecei no meu amor, que é paciente, que é benigno, que não busca seus interesses. Esse é o amor pleno de Deus. Então permanece nesse amor, você não tem nada a perder. Esse amor nos cura, esse amor nos salva. Permaneceis no meu amor, como guardei os mandamentos de meu Pai. Eu vos digo, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Vocês já viram, já leram a vida dos santos? Que é importante ler a vida dos santos. Eu sou apaixonada pela vida dos santos.
em contrariedades dificílimas, em situações dolorosas. A alegria destes homens e mulheres de Deus, ela era plena. Havia uma plenitude na vida destes homens e mulheres de Deus. Não era culto à dor e ao sofrimento, mas é porque eles eram tão permeados pela presença de Deus que eles davam uma resposta de amor. Santidade é para alguns? Não. A vocação de todo batizado é a santidade. E como a nossa hora avança, os carros já começam a aparecer por aqui, eu quero pegar aqui um trecho do livro A Alma de Todo Apostolado. Depois eu posso deixar ali para vocês, porque é Dom Jean Baptiste. Ele é um livro de vida interior, que inclusive Madre Teresa de Calcutá, São João Paulo II tinham esse livro como livro de cabeceira. E um trecho que vai dizer assim: o servo do Evangelho, olha aqui, nós estamos fazendo um caminho com a palavra de Deus. O servo do Evangelho, desprovido de espírito interior, ignora os perigos que as obras fazem nascer. Eu vou pegar só essa frase. O servo do Evangelho, desprovido de espírito interior, ignora os perigos que as obras fazem nascer. Ou seja, o servo do Evangelho, o anunciador, propagador, porque todos nós somos anunciadores do reino, né? Por um acaso, eu estou aqui numa live partilhando com vocês. Amanhã você que partilha a palavra de Deus com os seus. Mas se você não tem vida interior, vida em Deus, se eu, Cris, não tenho vida em Deus, se a minha vida ela não está contida em Deus, desprovida de espírito interior, eu estou ignorando os perigos que as obras fazem nascer. Sabe por quê? As nossas obras e o Evangelho pode nos dar orgulho espiritual e destrói tudo. Eu acho que eu sou o máximo, eu acho que eu posso, eu me torno quase Deus, um semideus. Quantos semideuses nós conhecemos? Infelizmente. E nem é bom julgar ninguém, porque nem podemos julgar ninguém, porque nós podemos ser o próximo. Quem pensa estar de pé, cuidado para não cair. Porque é assim que esse Evangelho começa. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. Nós achamos que estamos nele, mas não estamos. Porque nós vamos sendo destruídos pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, pela nossa falta de fé. Então, peçamos ao Espírito Santo no dia de hoje que ele nos ilumine, para que nós entendamos onde nós estamos aqui, nesses 3 pontos que o nosso Senhor Jesus Cristo aponta para nós. Eu estou nele e não produzo fruto. Eu estou nele e vou ser podado para produzir mais fruto. Ou eu estou plenamente nele e vou produzir mais frutos ainda. E ter essa certeza dessa promessa. Permanecendo no Senhor, ele vai permanecer em nós. Ele ouvirá os nossos pedidos, a nossa oração. Porque aquilo que nós pedimos ao Senhor vai estar em comunhão com o que ele tem para nós. E que nós tenhamos a consciência de que também diz que quando os galhos da videira eles são cortados, eles são lançados ao fogo e queimados. Então que o Senhor tomemos cuidado para não ficarmos pior do que antes de conhecer a Cristo. Então diz isso aí que a Claudenice falou, põe a mão no seu coração, eu quero estar plenamente no Senhor. Vamos mudar, né, Claudenice? Eu quero permanecer no Senhor, porque é isso que está dizendo. Porque nós já conhecemos, se nós estamos aqui de manhã fazendo o estudo da palavra, nós já estamos em Deus, nós já conhecemos a Deus. Qual é o desafio? Permanecer. Eu comecei essa live, você que chegou agora, dizendo que todo mundo começa, mas ir até o fim são poucos. Todo mundo tem bons propósitos, todo mundo faz bons começos, mas ir até o fim, permanecer é para poucos. Eu quero permanecer no Senhor. Põe a mão no seu coração e diz: eu quero permanecer no Senhor. Eu quero permanecer no Senhor. Eu quero permanecer no Senhor. Obrigada, Senhor, por esta palavra tão fecunda, tão viva no meio de nós. Nos faz, Senhor Jesus, vivermos essa experiência linda de sermos, de fato,
ramos que produz frutos verdadeiros, não envaidecidos, não cheios de si ou apodrecidos, ocos. Nós queremos permanecer em ti, porque sem ti não podemos fazer nada. Nossa vida sem ti, ela não tem sentido, ela não tem o para quê. Obrigada por esta palavra que gera vida e que transforma o nosso coração. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada pelo teu amor e pela tua bondade. E consagrando esse dia à Santa Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós já vamos salvar essa live, depois compartilha ela aí com quem você acha que precisa escutar aquilo que nós juntos aqui fomos partilhando. E você que ainda não conhece Mulheres da Bíblia, nós faremos aí 12 meses de estudo da palavra à luz das mulheres da Bíblia. Estudo da palavra com seriedade, com compromisso, estudo da palavra que vai transformar a nossa vida. Gente, R$47 para que você possa fazer uma experiência de 1 ano com essas mulheres da Bíblia. Não é um estudo distante, não, que você só tem o material e faz tudo sozinho. Nós vamos caminhar juntas, nós vamos ter momentos juntas, nós vamos ter 2 vezes por mês encontros, nós vamos ter encontros online juntos, onde nós vamos partilhar, conversar, onde você vai poder falar, onde você vai poder também escutar. Nós vamos ter aí um material, o Shema, que eu só vou dizer para quem está lá, o Shema é muito interessante, é um momento onde nós vamos ter todas as segundas-feiras. Enfim, nós temos todo um roteiro, é um roteiro de estudo da palavra de Deus, estudo sério da palavra de Deus e espiritualidade, porque é isso aqui que está dizendo aqui na alma de todo apostolado. É preciso ser apóstolo da palavra, mas ter uma vida interior. Então, o desejo com essa jornada, com essa experiência com as mulheres da palavra de Deus, é para que nós possamos, de fato, conhecer mais de Deus, mais da palavra de Deus e viver uma vida interior. O que Deus fez na vida dessas mulheres que as transformou? Ou que mulheres foram essas que viram a Deus e não foram transformadas? Porque também nós precisamos olhar para a palavra de Deus para aqueles que não a aceitaram. Nem tudo ali na Bíblia está o tempo todo com pessoas que aceitaram e que permaneceram em Deus. Então, esse é o objetivo, que você conheça mais a Sagrada Escritura. E é específico para mulher. Talvez você está aqui é homem. Talvez você aqui não conheça, ainda nem me conheça, entrou aqui nessa live. Então, vamos lá, a Lilian vai estar aqui, nós podemos ir nos falando melhor. E você pode divulgar também. Ah, Cris, eu agora não consigo, mas eu sei de alguém que precisa hoje viver essa experiência com a palavra de Deus. Então indica, fala, porque o nosso desejo é criar um exército de mulheres da Bíblia. Mulheres com a palavra de Deus nas mãos. Tá bom? Então Deus abençoe muito. Depois, logo após aqui, lá nos stories vai estar o link para que você conheça esta comunidade de mulheres da Bíblia, comunidade de mulheres de Deus. Então, minhas irmãs, cada um de vocês. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.